Então, Milena, é um prazer estar Temos te 30 recebendo. pessoas. Um prazer estar te recebendo na Horizontes. Acho que era uma vontade grande nossa desde o ano passado, quando a gente te conheceu. Através, então, eu e a Jaqueline, fazendo a validação do instrumento, do labirinto, e o quanto aquelas 5 semanas, eu acho que foram, dos nossos encontros, dos sábados, nos trouxeram, assim, a gente veio trazer muitas dúvidas, né, muitos questionamentos que a gente vinha e levava esses questionamentos também para o nosso grupo da Horizontes. Então, acho que todo mundo estava fazendo, de certa forma, com a gente, porque a gente falava, assim, encantado com o instrumento e do quanto tu e o Gustavo traziam de uma forma muito clara para a gente, né, como a aplicação do instrumento. Então, te agradeço muito a tua disponibilidade nessa nossa quinta, que a gente sempre faz esses encontros nas quintas-feiras. É um prazer estar te recebendo. Quero que te apresente para o grupo, então, formalmente, né? Todo mundo já te conhece, mas formalmente... Então, eu sou Milena Pereira Pondé, sou psiquiatra, sou formada há uns 30 e poucos anos e venho trabalhando desde 2000 e pouquinho com autismo, né? Minha clínica é uma clínica muito voltada para o que se apresenta como necessidade. Então, a minha inserção em estudar autismo, em trabalhar com autismo, foi a partir de procura. Eu estou aqui em 2001, 2002, então tinham poucos psiquiatras da infância nessa época. Hoje tem muitos, mas nessa época tinham poucos. Meu tio era neuropediatra, então ele me encaminhava de vez em quando, criança com TDAH, e aí, acho que por conta disso, começaram a me procurar muito para autismo, né? Adolescente, criança, e aí eu tive que começar a estudar sobre isso, e a princípio era uma clínica muito voltada para alterações comportamentais, não é? Que é por isso que se procura mais psiquiatra, para ajudar em relação à contenção de comportamento disruptivo, então era uma clínica mais nesse sentido, e nos últimos, eu diria a vocês, 6 anos, 5 anos, vem tendo uma demanda muito crescente em relação a diagnóstico, né? Então, em 2009, eu fiz o pós-doutorado no Canadá e lá eu comecei a usar a DOS, que então um instrumento mais especializado no sentido de refinar o diagnóstico. E aí, em 2003, comecei a usar a DOS, mas sem o curso formal. Eu assistia lá às reuniões de Laurence Motron, e tinha uma pessoa no grupo também que tinha feito a formação, então eu fui aprendendo a usar, mas sem o curso formal que eu fiz em 2013. E aí, quando eu fiz o curso formal e já usando muito a A2, eu achava assim algumas coisas no instrumento que me faltava, assim, primeiro uma adaptação cultural que fosse mais adequada, porque tinha algumas atividades que não eram muito legais. Eu comecei a me apresentar e falar um monte, Manuela, é isso mesmo? Isso aí, vai falando. Fala para a Então, gente poder também entender um pouquinho como é que tu chegasse no labirinto, né? é isso que eu quero dar, essa noção assim do processo de por que esse instrumento nasceu, não é? Então, achava assim que a DOS não tinha umas coisas culturais, por exemplo, a tarefa de aniversário, né, que eu comecei a aplicar no Canadá, e aí tem muita gente do muçulmano, de países da Índia e tudo, que não tem festa de aniversário. E era uma tarefa super importante. E aí eu já tinha que adaptar essa tarefa aqui, especificamente, os pacientes testemunhas de Jeová também, eu não conseguia aplicar essa tarefa, né, no Brasil. E fora isso, assim, com o continuar da aplicação do A2 para aqueles pacientes mais na zona cinza, que começou a aparecer mais na minha prática clínica, né? Porque no princípio era autista clássico, então não tinha muito problema. Mas aí começaram a aparecer esses pacientes na zona cinza, aí eu fui tendo mais problema com a dose. Eu disse, poxa, esses pacientes aqui, principalmente adultos, né? Com depressão, com fobia social, poxa, comecei a sentir que a dose não me
deixava muito à vontade assim, para fazer esse diagnóstico diferencial, que, de certa forma, a clínica ia mostrando, né? Daniele Vanderlei, que é uma pessoa que eu tenho muita interlocução na clínica, né? Às vezes me dizia, Milena, esse paciente não é autista. Eu dizia, mas Daniele, a A2 diz que é autista, o que é que eu posso fazer? Não sou eu que estou dizendo, é a A2, né? O psiquiatra é meio, assim, rígido, né? Com diagnóstico, é DSM, a gente fica com esses critérios meio embrutecidos na cabeça, né? E aí, com essa possibilidade de interlocução, aí foram vindo mais insatisfações, até que em 2013, então, a gente começou formular mais essa ideia de fazer a escala, né? Daniele, que é psicanalista, mas é uma pessoa que trabalha muito com preocupação com rigor, com diagnóstico, e principalmente, assim, com essa interlocução de dizer, bom, isso aqui não é autismo, eu estou vendo que não é, o instrumento está dizendo que é, mas não é. E aí a gente começou a ter alguns encontros, a pensar, de fato, na estrutura da escala, e foi na época que eu gosto muito de falar de Nayara Argolo, que é uma neuropediatra que eu respeito muitíssimo, que ela dizia, mas por que não traduz a A2? Por que vai inventar? Quer inventar a roda, Milena? Já foi inventada, que é isso, para quê? Mas justamente por isso, assim, porque tinha umas insatisfações, e aí, à medida, Manuela, que a gente vem trabalhando mais, porque o curso não é mais o mesmo que você fez, não é porque a gente vai mudando o curso, porque, veja, eu estou aqui diante de minha tela, tem um bocado de gente, que eu estou com um computador imenso agora, com esse negócio de pandemia enorme. E aí eu estou vendo todo mundo aqui, e vejo assim, e vejo nos cursos, são pessoas que sabem muito de clínica, entendeu? Quer dizer, o curso agora mesmo, a sexta turma, poxa, tem gente com 40 anos de clínica de autismo no curso, entendeu? Então, a gente vai aprendendo em conjunto, a gente vai dialogando, vai aprendendo, e o curso vai se modificando, e a gente vai aprimorando o instrumento. E aí, Clarissa, esse, para mim, é o ponto hoje principal do instrumento, assim, é a possibilidade que a gente tem de modificá-lo. É a possibilidade que a gente tem de, através de uma interlocução, através de uso contínuo do instrumento, através de testar e de conversar com os colegas, etc., etc., a gente pode mudar. A gente não pode fazer isso com o instrumento que vem de fora. A gente não pode. E aí, para mim, hoje, esse é uma das coisas principais do instrumento. A princípio, era esse lance do diagnóstico diferencial, assim, de eu ter uma insatisfação com a A2, e aí a gente fez a labirinto com uma sessão de sintomas associados, que eu vou apresentar, é um encontro rápido, mas eu vou mostrar para vocês o instrumento, assim, de uma forma geral. Então, tem uma sessão de instrumento de sintomas associados que deixa a gente delinear os diagnósticos diferenciais, que a A2 é muito pobre nisso, né? Então, é algo que se abre mais com a escala labirinto. Mas, para mim, hoje, esse não é o aspecto principal. A Andrea está comendo o quê, André? A gente fica olhando a pessoa comer na tela e dá uma inveja, uma vontade. Aí, aí hoje, para mim, Pipoca! pipoca ainda quando acaba, Andréa. Desculpa! Mas é só para ir dando vontade. Aí, hoje, para mim, o que é principal do instrumento é a possibilidade da gente modificá-lo, é a possibilidade da gente produzir um conhecimento autoral. E com essa ocorrência da pandemia, que é um horror na vida da gente, mas, por outro lado, eu jamais, em tempo algum, teria a oportunidade de estar aqui com vocês. Jamais isso ia acontecer. Então, isso aconteceu, claro, graças a Daniele, que é a pessoa mais integrada que eu conheço na minha vida, porque eu não sou uma pessoa integrada de forma nenhuma, mas Daniele é. Então, ela foi falando sobre o instrumento, e aí o instrumento ganhou uma interface com o Brasil inteiro, e isso possibilita, de fato, no mundo real, a gente fazer um instrumento autoral nosso, do Brasil. Quer dizer, a gente desencadeou esse processo, eu, Daniele, Gustavo, porque Gustavo é a pessoa que viabiliza o instrumento, é ele que faz toda a parte de psicometria, porque aí eu e Daniele somos um zero total à esquerda, é Gustavo que faz isso, e sem isso o instrumento seria inviável.
E aí, como ele é nosso, a gente vai modificando. Quer dizer, a gente fez essa primeira edição, o manual saiu, inclusive, eu vou mostrar para vocês no final. Então, claro que daqui a alguns anos vai sair outra, porque a gente conversando, a interlocução, etc., etc., a gente revisa o instrumento. Agora, imagine, já que a gente pegar essa zorra dessa A2, como saiu, a A2 foi traduzida, aí daqui a pouco vem a A2 2. Aí a pessoa vai traduzir, validar tudo de novo, e sem que a gente produza um conhecimento autoral. Que aqui a gente está falando assim de um instrumento que ele é pensado, a princípio, foi pensado assim por umas, sei lá, 10, 15 pessoas, não é? Ana Marta Ponte, que é TO, Cristiane Lázaro, que é nutricionista, Laura Giotto, que é fonoaudióloga, né? Psicanalista, Daniele, Gustavo. Então, foi um grupo de pessoas, Nayara Argolo, que é neuropediatra, mas agora não. Agora é um mundo de pessoas. Porque nesse curso que a gente faz, Manuela fez o curso, ela sabe, a gente está ali escutando e registrando. Quer dizer, esse último curso, agora mesmo, a gente fez mudança que você não conhece, Manuela, no instrumento, porque tinha uma Aqui, neuropediatra. Milena, Jaqueline. Vou ter que fazer de novo, Milena. Pois é, tem que fazer toda hora. Aí ela sugeriu umas mudanças, disse, isso aqui está desatualizado, entendeu? Isso aqui vocês têm que mudar e pronto, a gente vai, modifica e atualiza, porque é claro, claro que quando a gente compartilha, a gente acrescenta. Então, para mim, esse é o grande lance hoje do instrumento, sabe? É essa possibilidade da gente se atualizar em grupo, multidisciplinar com o Brasil inteiro e numa perspectiva multiprofissional. Apresentei, pronto. Perfeito. Eu acho que o mais fascinante do instrumento, principalmente para eu e a Jaque que fizemos e somos fono, é justamente nós. Nós somos umas fonos antigas que a gente não usa instrumento muito. E aí, quando Não a gente usava, né, Manu? não usava, né? Mas agora, quando a gente e a gente tem um viés mais da psicanálise também, e quando a gente se depara com o labirinto, parece que é assim, olha, isso a gente via na prática, né? Era o que estava falando no início ali. Olha só, está aqui, a gente está enxergando, a gente está conseguindo ver, mas com algo que também nos guie em termos de diagnóstico. Então, apresente aí, porque realmente é muito, muito legal o instrumento. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui os slides e aí vou fazer a apresentação assim, formal do instrumento para vocês. Esse aqui, para você ver, Manuela, já está no formato aqui do último curso, que é bem diferente do formato que você conheceu, né? Você está vendo até a estrutura do slide, né? Está lindo. É mais bonito. A gente também não está fazendo mais no AVA da Escola Baiana, a gente está fazendo o curso agora fora da Escola Baiana, então tem umas coisinhas diferentes mesmo, assim. A gente já acessou essa plataforma nova, a gente já até coloca coisas lá. Estamos... Massa, ótimo. Então, a ideia de apresentar hoje para vocês é apresentar, de fato, a escala labirinto para diagnóstico de autismo e sintomas associados, claro que sabendo que é uma visão muito geral, não é? Então, primeiro eu vou dar, assim, algumas ideias sobre a concepção teórica da escala, eu já falei algumas coisas aí para vocês do percurso histórico, mas agora pensando mais nessa interface diagnóstica do autismo, porque essa é uma das preocupações centrais também do instrumento, não é? Então, quando a gente fala em interface diagnóstica, a gente pensa em três conceitos, né? O de diagnóstico diferencial, o de sintomas associados e o de comorbidade. Quando a gente fala em diagnóstico diferencial, a gente fala, assim, em transtornos que são parecidos, que têm sintomas parecidos e que a gente precisa separar, dizer, bom, isso é transtorno de apego, isso é autismo, que realmente são entidades nosológicas distintas. Isso é deficiência visual, isso é autismo, porque na primeira infância tem coisas que confundem, né? Deficiência visual e autismo. Então, diagnóstico diferencial parece, mas não é. Então, já
a ideia de sintomas associados é quando existe aquele diagnóstico, mas além dele tem sintomas associados. Por exemplo, autismo com alterações sensoriais, autismo com hiperatividade, autismo com comportamento autolesivo. É quando, além da doença de base, tem outros sintomas isolados que se associam, mas não tem um diagnóstico associado. Quando tem um diagnóstico associado, aí já vem a ideia de comorbidade, não é? Que sai quando a criança apresenta dois diagnósticos juntos. A ideia de, por exemplo, autismo e depressão, autismo e transtorno opositor desafiante, autismo e TDAH, saindo da esfera psi, autismo e diabetes. Então, é quando o paciente tem mais de dois sintomas. Aí, muitas vezes não é claro para a gente, quer dizer, mostrando assim, é claríssimo, né? Mas muitas vezes a gente não sabe se um sintoma associado é uma comorbidade ou se é um diagnóstico diferenciado, não é? Então, no DSM-5, se trabalha com especificadores. Então, o DSM-5 tem lá os critérios diagnósticos, e depois diz, tem os especificadores, nível de funcionamento cognitivo, para dizer se tem retardo ou não, se tem uma síndrome genética associada, se tem outro transtorno psiquiátrico, qual é o nível da linguagem, é verbal, é não verbal, se é verbal, qual é o nível de verbalização e a gravidade. E, além disso, acrescenta a possibilidade de comorbidade. Esse é o cenário assim, do DSM-5, sendo que cada uma desses especificadores aqui do DSM-5, ele resulta numa variedade fenotípica tremenda. Mas isso não muda a categoria do TEA no DSM, não é? Isso é uma queixa recente de alguns pesquisadores, no sentido que isso atrapalha muito a gente identificar marcadores biológicos e também a gente encontrar tratamentos mais específicos. A gente sabe, por exemplo, que existe toda uma ideia, uma narrativa, eu vou chamar de narrativa, porque agora o que não é muito científico a gente chama de narrativa, né? Tem toda uma narrativa dizendo que só presta para autismo ABA. E a gente sabe, inclusive, que os estudos com ABA são estudos com populações pequenas. E quem fez estudo com psicanálise para dizer que ABA é melhor do que psicanálise, para comparar, por exemplo, né? Eu vejo os pacientes de Daniele Vanderlei, por exemplo, com evolução maravilhosa. Então, psicanálise não presta? Como assim, os pacientes de Daniele, de Flávio Fernandes, das psicanalistas que eu conheço? Eu estou falando daqui porque eu não vejo a prática clínica de vocês, né? Mas assim, a gente sabe que funciona. Como é que, de repente, a gente vai fazer esse tipo de afirmativa, não é? E também para a parte de medicação. Quer dizer, diante dessa amplidão fenotípica, os estudos trabalham com autismo. Quando foi testar esqueci agora, bumetanida, quando o laboratório francês aí foi testar bumetanida para autismo, é para autismo. Quer dizer, como que eu vou testar uma medicação para autismo? Sem pensar em fenótipo. Aí depois resultou que a medicação não serviu, mas eles têm lá um grupo de pacientes que responde. Então, a gente precisa urgentemente refinar esse fenótipo para que a gente encontre tratamentos mais especializados para alguns grupos. Eu não sei se vocês viram, por exemplo, o trabalho de Muratori, que foi publicado em 2021, sobre o uso de probiótico para autismo. Claramente, o estudo dele mostra que tem um grupo que se beneficia com probiótico. Então, é preciso que a gente fale em fenótipo, é necessário que a gente fale em fenótipo para que a gente busque tratamentos mais individualizados para alguns grupos. A CID-11, ela só diferencia pela presença ou não de deficiência intelectual. Diferencia também pela linguagem e acrescenta comorbidade, mas, de novo, a gente fica com esse conceito mais geral de transtorno do espectro do autismo. Vamos falar de interface diagnóstica, não é? Então, quando a gente pensa em interface diagnóstica no sentido de diagnóstico diferencial, por exemplo, com transtorno de Gilles de Tourette, com transtorno de apego,
com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando o paciente tem TDAH e tem transtorno de linguagem, é difícil fazer o diagnóstico diferencial com autismo. Então, uma das dicas que Motron traz, eu estou trazendo aqui esse pesquisador, então, que é radicado no Canadá, mas ele é de origem francesa, que foi com quem inicialmente eu aprendi a usar a DOS, que fala justamente sobre a sugestão dele é que as dificuldades de adaptação social e interesse restrito, elas podem ser explicadas pela condição de base, ou seja, o Tourette, ele explica a dificuldade de adaptação e o interesse restrito dessa criança, que se explica, sugestão de Motron, e que eu concordo, não precisa botar 2 diagnósticos, porque aqui o próprio Tourette está justificando esses sintomas, não é? Então, aparentemente não justifica fazer um diagnóstico suplementar, e aí a gente tem que ver a qualidade dos sintomas. A gente discutiu um caso interessantíssimo hoje de tarde no Labirinto, que é um paciente que veio indicado do neurologista para fazer o diagnóstico que ele suspeitava de autismo, porque o paciente, ele suspeitou, né, porque o paciente não faz contato visual. E é uma pessoa que tem hoje 21 anos, mas que vem de uma história de vida de dificuldade muito grande de interação, de um comportamento de esquiva social muito grande. E, além disso, hoje ele fala pouco, a expressão verbal dele é pouco. É um paciente claramente melancólico, claramente. Ele foi uma criança deprimida, hoje ele é um adulto deprimido. Mas isso a gente só vai ver na qualidade dos sintomas. Quer dizer, existe uma esquiva social? Existe, mas é uma esquiva social do deprimido, um deprimido crônico, que foi abusado pelo pai, que foi maltratado pelo pai, que tem um sentimento de rejeição. Então, a gente precisa usar esse instrumento, e aí, Kimberly, é por isso que eu acho que não é um instrumento que a pessoa deve começar a prática clínica por esse instrumento, porque é preciso que você saiba que o melancólico é um melancólico. É preciso que você saiba reconhecer um autista. Antes de se aventurar no instrumento e antes de se aventurar, por exemplo, em fazer diagnóstico por DSM. É por isso que o diagnóstico em psiquiatria está tão distorcido, porque, desgraçadamente, os psiquiatras começam a ter uma forma... Aqui no Brasil é diferente, viu? Aqui no Brasil a gente tem uma formação muito boa em psicopatologia. Mas se você vai, por exemplo, para a América do Norte, a base da psicopatologia é o DSM. Então, a pessoa faz diagnóstico por checklist. E a gente precisa ver esses sintomas realmente de uma forma qualitativa. E aí eu vou falar para vocês rapidamente sobre a interface diagnóstica entre o TEA e a desregulação do humor. Eu tenho até que horas, Kimberly? Podemos fazer, quem sabe, até às 8h15, 8h20, Então, para depois para discussões? então eu vou pedir um pouquinho mais, vou pedir até umas 8h25. Tá bom. Eu não quero deixar de falar da interface com a desregulação do humor. Isso é ótimo. A desregulação do humor está classificada aí no DSM como transtorno disruptivo da desregulação do humor. É um tema que me interessa muito, porque faz uma interface muito grande com o autismo, principalmente nas crianças menores. Então, a desregulação do humor, ela se refere a uma dificuldade que a criança tem de regular suas emoções, não é? O humor da criança é um humor que é cronicamente irritado, existe uma falha no controle inibitório no sentido de que existem explosões que são mais ou menos frequentes, mas são frequentes, e essas explosões acontecem em situações de frustração, reações comportamentais impulsivas e agressivas diante dessas situações de frustração, e um comportamento que é constantemente opositor e autoritário. E, frequentemente, essas crianças são inquietas, são hiperativas, ou agitação psicomotora, que é um termo que eu prefiro para não confundir aí com TDAH. Existe um déficit cognitivo que é específico nessas crianças, que é um déficit na atenção. As crianças com desregulação do humor frequentemente têm déficit de atenção. Tem um déficit no aprendizado
pelo erro e frustração, porque esse aprendizado pelo erro e frustração é o seguinte, é porque é uma coisa que vem aí mais do cognitivismo, do behaviorismo até, porque a gente aprende a ter um comportamento de não explodir quando a gente se frustra, e aí o cérebro da gente responde com uma hipoativação dopaminérgica, aí a gente entende que aquele estímulo não é compensado, e aí a gente vai para outro caminho. E no paciente desregulado existe uma falha nisso, existe uma falha, e aí a dopamina continua alta e ele não entende, ele não aprende a mudar de comportamento, a mudar de objeto quando ele se frustra. Isso faz com que ele fique repetindo o mesmo comportamento, mesmo quando ele não é atendido. E aí é que ele fica mais... é mais fácil ele ter essas desregulações do humor. E a interface com o transtorno do espectro do autismo é porque em crianças com TEA a birra é muito comum. A birra é comum por quê? Porque tem dificuldade de se comunicar, então faz birra, explode porque não consegue comunicar a emoção, não consegue comunicar o que não quer. Desejos e insatisfações, não é? Não consegue comunicar isso, e pela hipersensibilidade sensorial também. Então, no TEA é fácil a criança desregular, a criança fazer birra por conta disso. Mas também no TEA, a própria desregulação do humor, a própria birra pode vir como sintoma associado. Birra é um sintoma central do transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, essa é a primeira interface que eu apresento para vocês. É comum no TEA e é sintoma central na desregulação do humor. Crianças com transtorno disruptivo da desregulação do humor, elas respondem com birra quando não são atendidas, quando existe frustração. Isso revela um comportamento autocentrado, né? Quando você não é atendido, você faz birra, você se frustra, você faz um escândalo. Isso reflete um comportamento autocentrado. Comportamento autocentrado, autocentramento é um sintoma central do TEA. Então, outra interface aí importante. As birras constantes e a irritabilidade no transtorno disruptivo da desregulação do humor levam a uma dificuldade de interação e uma exclusão social, que é um sintoma central do TEA. A dificuldade na comunicação, que é um sintoma central no TEA, pode ser um aspecto associado lá na criança que tem desregulação do humor. A dificuldade de comunicação pode também contribuir para a exclusão quando ocorre frustração. Então, outra interface aí entre o TEA e a desregulação do humor. A criança que preenche os critérios no DSM-5 para transtorno disruptivo da desregulação do humor pode também preencher para transtorno invasivo não especificado no DSM-4. Então, é possível que algumas crianças que tinham diagnóstico de transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado pelo DSM-4 percam o diagnóstico no DSM-5, essas crianças que têm desregulação do humor. Porque os sintomas que faltam para o autismo, eles, que são comportamento rígido e repetitivo, no DSM-4 não precisa, no DSM-5 precisa, mas no DSM-4 não precisa. Então, é possível até que essas crianças antes tivessem, e eu digo a vocês, assim, claramente, nesses embates aí com Daniele Vanderlei, que tem pacientes hoje que não tem mais o diagnóstico, que antes tinha, de não especificado e que era pacientes com desregulação do humor. Então, isso realmente o DSM-5 foi ótimo, foi excelente para que a gente possa refinar e dizer assim, olha, na verdade essas crianças têm uma desregulação do humor. E interessante é que, bom, como eu tenho uma prática aí já de 30 anos, a gente vê que essas pessoas vão se desenvolver mesmo lá na frente para um transtorno de humor, principalmente uma depressão. Bom, eu tenho uma hipótese sobre a desregulação do humor. Eu escrevi até um artiguinho agora sobre isso, que eu estou tentando publicar na revista de Psicopatologia Fundamental,
mas caso vocês tenham interesse, eu passo a versão ainda não publicada para vocês, que é discutindo assim, essas coisas sobre o diagnóstico de desregulação do humor. Que a desregulação do humor, para mim, ela está no campo de uma alteração do neurodesenvolvimento, que pode, na primeira infância, ser confundido com TEA, por causa das dificuldades de interação social causadas pela desregulação do humor grave, e eu reconheço na minha clínica esses pacientes, assim, que era uma confusão diagnóstica, ou que se encaixe em uma definição mais ampla de TEA, podendo ser considerado como um fenótipo ampliado do autismo, porque assim o era no DSM-4. Então, se eu for voltar um pouquinho para trás, essas crianças se encaixariam em um fenótipo mais ampliado, que é o transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado. Ou pode ser um sintoma associado ao TEA. Então, acho que tem essas 3 dimensões aí para discutir. Então, eu não podia de jeito nenhum, Kimberly, deixar de falar disso, então eu vou falar da escala só agora, né? Então, eu quero esses minutinhos aí agora para falar da escala, porque se a gente apresenta a escala pura, ela fica com uma coisa... Vai ser mal usada, entendeu, Jaque? Não vai ser bem usada a escala. E eu, quando fiz o curso da A2, por exemplo, que eu estava lá vendo, eu discordava da avaliação, porque é formidável o curso da A2, Cássio, se você tiver a oportunidade de fazer, sem ser esses online, até que o online dá também, porque o online, eu não fiz o online, eu fiz lá presencial, é incrível, porque eles pegam uma sala assim, com 200 pessoas e fazem uma avaliação de uma criança, é um negócio siderante. Pega uma criança e avalia ali na frente de 200 pessoas. E aí eu não concordava com a avaliação, porque era uma criança que era muito opositora, e para mim, oposição é diferente de indiferença, totalmente diferente. A criança que se opõe sistematicamente é uma criança que está ali presente, mas está se opondo. E a criança que não está é uma criança que é um autismo mais importante. E eles não fazem essa consideração, por exemplo, entendeu? Aí minha pontuação dava diferente da deles, porque eu achava que a criança estava interagindo quando ela achava que não, só que era uma interação pela oposição. Então, a gente precisa conversar sobre essas coisas para que a escala seja usada de uma forma mais bacana. É por isso que a gente exige o curso para usar a escala, porque senão a pessoa começa a usar de qualquer jeito e aí não vai, o instrumento não vai ficar bacana, não vai ser bem utilizado. Então, tem uma seção de tarefas da escala, né, que a gente sugere que as tarefas... Aqui, primeiro, os 3 principais autores da escala, eu digo que são os principais, porque é uma escala que vem sendo escrita e refeita a muitas mãos, mas, de qualquer jeito, nós 3 somos as pessoas que trabalhamos duro ali, mesmo para poder sistematizar essa coisa que vem de muitos lugares, né? Então, sim, aqui é a publicação, que está publicado, né? O estudo de validação está publicado. Inclusive, quando o estudo foi publicado, tem os revisores na revista Trends, aí eles mandam pergunta dos revisores para a gente, né? O revisor perguntava exatamente o que Nayara Argolo me perguntava: mas por que outro instrumento? Por que vocês querem outro instrumento se já tem? Por que isso é importante? E é bacana porque é justamente através dessas questões que a gente vai construindo e pensando por que é mesmo que é importante a gente ter esse instrumento. Então, tem essas tarefas que a gente faz com as crianças, que, é claro, eu só vou mostrar uma para vocês, mas tem um bocado. O objetivo dessas tarefas, da gente fazer as tarefas de uma forma mais ou menos padronizada, não é uma coisa rígida, mas é preciso que seja mais ou menos padronizado para que a gente tenha certeza de aliciar as respostas a comportamentos que estão alterados no TEA. Porque se a gente faz uma avaliação muito livre, a gente pode não ter a oportunidade naquela avaliação de aliciar comportamentos que são típicos do TEA. Então, é preciso que a gente faça aí as atividades, as tarefas mais ou menos estruturadas. Então, as tarefas são sugeridas para que a gente tenha um padrão de avaliação. Não é? Aqui é o manual que já está disponível em e-book, mas e-book não teve sucesso, as pessoas não gostam de e-book, eu também odeio, mas agora já tenho impresso, né? Eu até não recebi o meu ainda, muita gente já recebeu, mas eu ainda não recebi
o meu não chegou ainda aqui para mim, mas, bom, nós preenchemos a escala a partir das respostas da criança às tarefas realizadas. Então, por isso, as tarefas é importante. A gente faz a tarefa, a gente anota a resposta da criança, e aí depois a gente vem para a escala e vê em qual daqueles níveis das possibilidades de resposta a criança se enquadra. A gente anota, vê o contrário aqui, a gente anota os comportamentos observados, a gente compara com o que é esperado pela idade e depois a gente preenche a escala a partir da resposta. E comparando com o que seria típico, né? A gente tem uma seção no manual também que são as respostas típicas para a idade. Então, a gente tem, o que a gente tem hoje, pessoal, validado, é esse módulo de 2 a 4 anos e 11 meses. Mas a gente já está, eu já falei aqui antes, eu já dei o spoiler aqui para o pessoal que estava antes, Manuela, Kimberly, Jaqueline e Renata, que estavam aqui antes, que a gente já vai começar a testar o módulo de 8 anos ou mais. Então, Manuela já vai receber esse módulo e a Horizonte já vai começar a testar, é um pré-teste. Então, Manuela, a escala definitiva, acima de 8 anos, a gente vai fazer juntas. A gente tem um esqueletão, mas tem umas... Olha, que honra! Eu e a Jaque estamos muito felizes. Que honra e que bacana é a gente poder fazer isso, né? A gente poder ter esse tipo de interlocução. Então, a gente tem um bocado de lâmina, por exemplo, que a gente vai testar. A gente botou 28 lâminas, a gente vai botar elas para teste, e aí a gente vai escolher em consenso, através das respostas, e tem algumas respostas, inclusive, que a gente vai construir a partir dessa primeira uso aí da escala. Então, essas outras escalas, porque, é claro, se a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente vai fazer, a gente vai testar a escala e modificar, testar e modificar, né? Então, mas essa aqui já está prontinha. Qual que é a idade agora, Milena? 8 anos, Não, a gente vai testar todas agora, Renata, mas a que está, assim, ponto de bala para testar é acima de 8 anos. Aí a gente por que tem esse ato aí entre 5 anos e 8 anos? Ou 5 anos e 7 anos e 11 meses? Por causa de algumas características do desenvolvimento que são muito diferentes, e aí a gente separa de 2 anos a 4 anos e 11 meses um grupo, mas mesmo dentro desse grupo, vocês vão ver que algumas questões a gente diz, ó, de 2 a 3, de 3 a 4, acima de 4, porque varia muito. Aí, como tem umas características, e aí acima de 8 anos, porque já tem teoria da mente formada, a criança já tem acesso à metáfora, a um pensamento mais abstrato, aí a gente joga tudo acima de 8 anos. Verbal, porque tem acima de 8 anos verbal e acima de 8 anos não verbal. Ah, tá. Ok. E de 5 a 7, porque não tem ainda essa parte de pensamento mais abstrato, aí a gente faz de 5 a 7 anos e 11 meses separado também. Aí, bom, são as tarefas para guiar, aqui a carinha da escala, né? Aí a gente vem, não é? Abordagem inicial. Tudo isso é padronizado, a gente se apresenta, né? Tem uma forma de apresentar e 5 minutos livre. Aí a gente tem tudo no manual sugerindo, né? Quando a criança entrar na sala, sorria para ela, chame pelo nome e se apresente. Aí você vai observar como a criança responde a essa aproximação inicial. Ao longo de toda a avaliação, observe de que forma ela se comporta com o avaliador e como é que ela utiliza o sorriso. Se ela utiliza o sorriso como forma de aproximação. Então, a gente vai dando as dicas aqui do que é que vai precisar observar. Explique à criança que vocês vão passar cerca de 1 hora juntos e que nesse período vão fazer algumas atividades. Inicie se sentando no chão com ela. Eu trabalho muito sentando no chão, a gente no labirinto, mas se você gosta de sentar na mesa, né, lá na América do Norte, por exemplo, não tem negócio de chão. Eu fazia minhas coisas lá no chão, mas eles fazem numa mesinha, né? Eu prefiro fazer no chão, no tatame. Deixe livre por cerca de 5 minutos para explorar os brinquedos. Aí, o que é que a gente vai observar? Então, no manual, a gente tem isso aqui.
tanto o que faz quanto o que observa. Observe o interesse da criança pelos brinquedos, se ela brinca de forma funcional, se ela brinca simbólico, se ela convoca você ou os pais para brincar, se ela mostra espontaneamente algum brinquedo a você ou aos pais. Observe se a criança tem uma preferência por um brinquedo para crianças menores do que da sua idade. Então, a gente vai dando aqui as dicas, né? Os brinquedos que são usados, alguns aspectos que a gente deve observar, não é se manter numa posição que possibilite que o olhar do avaliador esteja à altura da criança, né? Para a gente ver olhar compartilhado. A gente acentua a prosódia da voz e os gestos comunicativos para buscar chamar a atenção da criança também sem ser excessivo, né? A gente chama a atenção disso. Manter um tom de voz mais alto, sem ser excessivo também. Fazer pausas para solicitação, evitando consignas muito longas, não é? Porque a criança não vai acompanhar. Então, tem essas observações iniciais, né? Então, a brincadeira com a bola e o chocalho, que são as duas que eu vou mostrar para vocês. Brinque de jogar a bola para a criança e receber de volta. Aí, se a gente observa, se a criança recebe a bola e joga de volta para você, se ela recebe a bola, mas joga para o alto, ou para trás, ou para o lado, ou se ela segura a bola, ou se ela se mantém indiferente à bola. Observe se a criança se diverte com a brincadeira, se ela sorri ou se ela apenas realiza a tarefa ali de uma forma protocolar. Os chocalhos, a gente sacode o chocalho perto da criança algumas vezes, observa como ela reage, depois faz uns sons rítmicos e simples com o chocalho e pede à criança para repetir os sons que a gente faz com o chocalho. A gente vai observar como ela reage ao som, se ela se interessa, se ela sorri, se ela se incomoda com o barulho do chocalho, ou se ela fica indiferente, se ela quer tomar o chocalho de você, ou se ela aceita compartilhar, se ela consegue imitar o som rítmico, ou se ela faz o próprio som dela, ou se ela simplesmente arremessa o chocalho no chão. Então, a gente já dá a tarefa e a gente já diz o que é que você tem que observar e você vai anotando. Você está fazendo a tarefa e não pode deixar pela memória, não. Aqui a gente filma, né? Agora com esse lance de pandemia, a gente está filmando a avaliação, então é um espetáculo que a gente assiste de novo, etc. Né? Criar esse hábito de filmar é joia, mas a gente não tem, às vezes, no dia a dia, essa oportunidade, né, de filmar. Então, a gente tem que tomar nota. Eu, por exemplo, tomo nota porque acabou a avaliação, eu não lembro de nada, então eu tenho que tomar nota ali na hora para poder lembrar. Tem gente que lembra, né? Mas o ideal mesmo é a gente sair anotando. Então, logo após a avaliação, é bom a gente preencher a escala. Porque se deixar para principalmente se a gente avalia duas pessoas, duas crianças ou três numa tarde, aí a gente confunde tudo. Então, acabou, é bom logo responder a menos, é claro, que faça a filmagem, né? Porque aí depois você pode responder depois e vai responder até melhor que você está ali olhando o filme e vendo, porque tem coisas, é tão engraçado isso, tem coisas, quando a gente filma, que a gente não viu na hora da avaliação. A gente estava discutindo hoje, por exemplo, tem uma hora, o paciente da avaliação quase não sorri, mas tem uma hora que ele dá um sorriso assim, de cantinho, e é um sorriso que é direcionado para a menina, para quem estava avaliando, só que ela não estava olhando na hora. Mas no filme ela viu. Então, tem essas coisas, assim, que no filme é legal que a gente vê, não é? E se possível, assim, é bacana se a gente puder avaliar com outra pessoa junto, né? Porque também a outra pessoa está ali ligada. Enquanto a gente está aplicando, a outra pessoa está avaliando. No labirinto, a gente sempre faz avaliação em grupo, né? Manuela lembra dos filmes que tem um bocado de gente na sala, né? Então, está todo mundo ali observando e depois a gente discute em grupo a avaliação. Ah, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Então, se isso é possível, ótimo, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é que a gente avalia, não é? Então, em relação à interação social, a gente avalia a resposta à aproximação, a gente avalia o sorriso social e a gente avalia a busca do outro. Então, como ele responde à aproximação e a busca que ele faz de aproximação.
e o sorriso social. Então, a gente avalia isso. Em relação à comunicação verbal, a gente avalia a qualidade da linguagem verbal expressiva, a qualidade do repertório linguístico e a reciprocidade da comunicação verbal. Então, são 3 itens para avaliar a comunicação verbal. Comunicação não verbal, a gente avalia a resposta do chamado do nome, ao chamado do nome, gestos comunicativos, resposta à atenção compartilhada, intenção da atenção compartilhada e contato visual. Avaliamos 5 itens. Comportamento rígido e gesto repetitivo, a gente avalia interesse restrito e rigidez, brincar e simbolização, sintomas sensoriais e maneirismos. São os 4 itens que a gente avalia. E aí, depois, vem os famosos sintomas associados. A gente avalia oposição, irritabilidade e explosão, que é a dimensão para a gente ver desregulação do humor e transtorno desafiante opositor, hiperatividade, autolesão, hipoatividade, heterolesão, cognição, impulsividade, birra e irritabilidade, regulação de humor, comportamento obsessivo compulsivo. E a gente avalia também a dimensão de sintomas somáticos. A gente sabe que tem fenótipos de autismo que tem muita associação com tem muitos sintomas somáticos associados. Então, epilepsia, se tem ou não, problema respiratório, síndromes ou dismorfismos, controle de esfíncter, episódios pré- ou pós-natais, problemas gastrointestinais também, outra coisa muito importante, sono e tônus, alteração de tônus. Então, esses são os sintomas somáticos que a gente pesquisa. Então, sintoma associado e sintoma somático não é na avaliação da criança, é na anamnese. Então, a gente tem uma anamnese padronizada também, que a gente pesquisa algumas coisas para que a gente possa justamente responder aos itens sobre sintomas associados e sintomas somáticos, porque são coisas que vêm, então, na anamnese. Eu vou mostrar aqui só um para vocês, porque daqui a pouco o Kimberly vai me avisar que já acabou. Então, vou mostrar só um dos itens para vocês terem uma ideia como é o item e vou mostrar com um caso concreto. Então, interação social. Aí eu disse a vocês que a gente avalia 3 itens, né? A resposta da criança às aproximações, a busca da criança e o sorriso. A gente só vai ver esse, resposta da criança às aproximações feitas pelo avaliador. Aí vejam, tem tudo descritinho aqui, pessoal, o que é que a gente está falando. O que é isso que eu estou chamando de resposta da criança às aproximações? Andréa tem direito de comer pipoca, mas ela não tem direito de definir o que é para ela a resposta da criança às aproximações. Não tem direito. Ela tem que vir aqui na epígrafe e ver o que é que a escala define como resposta da criança às aproximações. E a escala define assim, bom, esse item ele é avaliado com base nas observações durante todo o atendimento. Então, não é um item que a gente tenha uma tarefa só para avaliar, é durante toda a avaliação. E o foco desse item são as respostas da criança às tentativas de aproximação feitas pelo avaliador. Como é que a gente vê isso? Isso é revelado pelo engajamento da criança nas atividades, que é o participar colaborando nos jogos e nas brincadeiras propostas pelo avaliador. Aí a gente vai ver se a criança aceita a tarefa, se ela participa e se ela colabora. A criança com autismo, ela pode querer fazer a atividade somente do jeito dela, não colaborando com a proposta do avaliador, mesmo se opondo. Então, tem uma consigna do que é para fazer, ele pega e faz o contrário, ele faz diferente. Ele pode também fazer uma posição passiva ao avaliador, que consiste em um comportamento de esquiva que se revela com não engajamento ou indiferença, que é quando, por exemplo, a criança sai, vai brincar sozinha, fica de costas, se afasta quando o avaliador se aproxima. Então, existe aquilo que é típico, existe aquilo que é do autista, e a dica está dada aí na epígrafe. É super importante a gente ler, reler e ler o tempo inteiro essas epígrafes. Eu fui uma das pessoas que fiz isso e até hoje, Cássio, eu tenho que ler. Eu não vou assim de cara. Toda vez que eu vou responder a escala, eu leio a epígrafe, para eu me certificar de que o que eu estou respondendo ali está mesmo de acordo com o que é a escala.
Então, a gente não pode nunca deixar de ler. Aí, só um lembrete aqui, não é? Engajamento na atividade proposta significa participar colaborando. Pode fazer a atividade do jeito, não colaborando, ou mesmo se opondo, que é do autismo, e pode não participar de forma nenhuma, que é do autismo também. Aí, eu vou dar um exemplo aqui do paciente, que é o paciente que a gente usa no curso, né? Ele se engaja brevemente em jogar o carrinho para mim, ida e volta, faz 4 turnos. Em alguns momentos, ele fica de costa com o brinquedo. Ele sai. Ele conduz a brincadeira de bola, brincadeira de jogar bola, ele faz do jeito dele. Ele fica chutando a bola sem ter direção. Ele não engaja da forma que eu proponho, que é jogar com a mão. Ele inventa a brincadeira dele e só vai na dele. Uma brincadeira que tem de casa de chave, ele permanece um pouco mais, quase 10 minutos, ele tenta abrir a porta, ele tenta colocar as peças, coloca pela frente, chega a me solicitar no momento, outro, e tentar colocar as peças dentro. Não brincadeira de encaixe, ele não engaja na atividade de encaixar, mas engaja respondendo o nome dos animais e repetindo a imitação do som do animal, porque na hora eu modifiquei um pouquinho a atividade, mas ele engajou da forma que eu modifiquei. Então, aí a gente vai considerar isso também. No boliche, ele monta e faz do jeito dele, tenta chutar, derrubar, não engaja na minha proposta. No chocalho, ele sacode e arremessa, tenta chutar o chocalho como se fosse a bola, perseverando aí na brincadeira da bola. É uma criança que se amarra na bola e é o que ele mais faz. No simbólico, ele engaja um pouquinho Dona Pizza, como sugerido para a bonequinha, e faz também uma brincadeira de cena fixa, que é dar a mamadeira sozinho. Na brincadeira de torre, ele não engaja, ele cai por cima da torre. Na brincadeira do ursinho, ele não engaja, ele só olha para pedir para retirar o ursinho, mas não faz a tarefa que é solicitada. Aí eu vou mostrar para vocês as opções e a alternativa que... É só um exemplo, claro, né? Mas com essas coisas que eu falei do que ele fez, então o 0 seria: a criança aceita bem a aproximação, se engaja rapidamente em todas ou na maioria das atividades propostas. Aí é 0, não é o caso dele, né? A gente viu ali que tem vários momentos que ele fica de costa, tem atividades que ele não engaja. O 1. Um leve esforço é necessário para a criança aceitar a aproximação. A criança parece mais tímida no início, mas após um leve esforço ela aceita a aproximação e se encaixa na maioria das atividades. A gente considerou que ele era o 2. Moderado esforço é necessário para a criança aceitar a aproximação. Ela se engaja em algumas atividades, 4 ou 5 das atividades propostas. O 3 seria: muito esforço é necessário, a criança se engaja em poucas, 2 ou 3. Nesse 3, pessoal, inclui também aquela criança que só faz do jeito dela, ou faz o oposto do que o avaliador propõe. Isso para dar ideia para vocês dessa gradação, não é? De 0 até 5, é uma gradação ampla. O 4, muito esforço é necessário, a criança se engaja em uma atividade que, em geral, é o seu foco de interesse, ou então ela só se engaja em brincadeira de natureza física. E o 5 é aquela criança que fica indiferente, que não engaja em nada, que não aceita a aproximação. Então, eu termino aqui, Timberly, eu passei mais 5 minutos do que eu te pedi, mas só para vocês terem uma ideia do que Timberly não vai me deixar apresentar, mas aqui tem todas as tarefas da escala, que, claro, não seria o objetivo da gente, e aqui o manualzinho, só para mostrar a vocês, a gente faz propaganda também no manual, não é que ele tá, eu não vi ainda pessoalmente, mas eu vi a prova, ele está super bonito, essa capa, Meire, ela foi feita por uma artista plástica. Eu sou apaixonada por essa capa, o manual está super bonitinho. E aí ele está disponível já na físico, né? Como livro mesmo. Se vocês quiserem, depois eu passo o link. Então pronto, está aberto. Nós já pedimos o nosso físico, porque nós temos o e-book, mas eu e a Jaque
fica perdido no e-book, né? Mas que bom que saiu. Eu também não E uso. lemos no papel. É muito melhor. Milena, é bom te ouvir, né? Assim, novamente, eu e a Jaque, a gente está assim, agora começando a pegar mais no trampo de fazer, né, a aplicação do labirinto. A gente filma, a gente faz a aplicação em dupla e nós temos filmado, mas a gente às vezes tem que rever as aulas também, né? A gente revê as aulas, aí a gente volta, aí a gente preenche a escala. Então, assim, é um exercício, assim como tu falaste, né, da escala que tu modifica conforme vão vindo as turmas, a gente também vai se modificando conforme assiste a aula. Olha o manual, né? Olha, lê a epígrafe. Mas estamos abertos para as perguntas, né? Quem quiser também querer achar que a gente tem muitas perguntas aqui. Não, eu ia complementar que é um grande exercício, né, Manuela, que a gente vai fazendo. E isso é muito bom. Eu fiquei bem tranquila de saber que a doutora Milena também volta e lê, né? Isso é bom porque a gente tem dúvidas. Acho que a questão dos sintomas associados, quando eu comecei a participar e fiz o curso, eu fiquei assim encantada de saber, né, que, enfim, que tem todos esses estudos, porque a gente fica muito confusa mesmo na hora ali quando a gente está vendo a criança, enfim, né? E dá uma ideia muito boa o instrumento, é muito bom. Eu acho, Jaque, que é um instrumento que termina ficando didático, né? Porque organiza a mente da gente para a gente saber o que é que a gente precisa investigar daquela criança. Quando a gente vai para uma avaliação assim mais subjetiva, muita coisa a gente perde de avaliar. É verdade. A Manuela disse que nós somos fonos mais antigas, na nossa época não tinha tanto instrumento, e aí a gente ia fazendo com observações. E eu acho que foi a partir do instrumento da escala labirinto que nós né, Manuela, nos fortalecemos, vamos usar protocolo, é importante, enfim, né? Ele nos dá um guia muito, muito bom, assim, para a clínica. Um norte muito bom. Bom, enquanto ninguém pergunta, eu vou falar um pouquinho. Nós aqui na Horizontes, né, Milena, a gente tem um público bem grande de crianças com dentro do espectro e cada vez menores, né, menores de 2 anos, inclusive né, assim, 1 e pouquinho, 1 e 3 meses, e a maioria dessas situações chega para fono. Então, assim, cai na fono. E a gente ficava muitas vezes assim, sem saber o que fazer, né? Agora, com a escala, a gente também esse norte que a gente precisa, até para a gente ter o apoio da nossa equipe da psicologia, né? E da psicopedagogia, mas por isso a nossa vontade, assim, que os nossos colegas psico da Horizonte façam também a escala para poder nos ajudar, nos acrescentar mais também, mas o quanto norteia nós como fono, porque chega para nós, é para nós que vem primeiro pela fala, não fala, né? Não vai nem para neuro, não vai nem para psiquiatra, não vai nem para pediatra, as famílias vêm direto para fono. Então, assim, não sei como é que é a experiência nos outros locais, mas aqui é muito assim. Manuela, é interessante esse lance que você está falando de fono, porque foi exatamente usando esse instrumento e construindo ele, que eu fui ter ciência, assim, do que é um transtorno de linguagem, não é? O TDL que vocês chamam, não é? Porque quando me fala TDL, o que é TDL? Não tem no DSM, não tem no CID, isso não existe, não sei o que é. Então, assim, essa coisa da gente se comunicar com outras áreas vai refinando muito o diagnóstico, porque também você, por exemplo, desregulação do humor, com certeza não é uma coisa que passa no seu repertório, né? Então, a gente vai compartilhando. Nossa, esses últimos anos eu aprendi tanto
dessa coisa de linguagem. Quer dizer, continuo aprendendo, claro, nunca vou chegar aos pés de vocês, mas como a gente amplia, como a gente passa a ter um olhar mais refinado, né? Como essa questão da regulação do humor, quando a gente assistiu a aula, eu não lembro, acho que foi no terceiro encontro, eu e a Jaque, nós ficamos assim, tão instigadas, porque era algo que também não chega para nós, a gente também não sabe dizer o que é, e aí parecia assim, eu dizia, Jaque, olha só, tem uma explicação para essas crianças que não estão dentro do espectro. Então, e a gente atende muitos pacientes em comum com a psicologia também. Então, assim, eu te ouvindo falar, eu fico pensando em várias situações, né, em comum com a psico. E, bom, é um leque de... E aí, gente, alguma pergunta para a Milena? Lisandra quer falar. Ah, tá bom. Boa noite a todos. Prazer, Milena, em te escutar. Eu sou psicóloga, sou psicanalista. Não tenho um trabalho assim exclusivo, nem de assim vasto com autismo, mas a gente atende assim muitas crianças que vêm com, né, enfim, com sintomatologia que nos colocam em dúvida. E eu assim não conhecia, né, a escala Labirinto. E te ouvindo, assim, achei de uma riqueza, exatamente o que tu marcasse muito ali no início, a possibilidade de ter um instrumento que está sendo construído e que, vou dizer nas palavras mais da psico, que tem, me parece, uma compreensão psicodinâmica. Não é um instrumento, assim, né, marcou esse X aqui, né, como lá, enfim, o DSM, o CID, X critérios, como a gente vê muitos, enfim, colegas, outros médicos, né, marcou X critérios, está lá, vem, né, a gente cansa de receber encaminhamentos, papéis, né, com isso pronto. E, bom, aquilo muitas vezes, para nós da psicologia, da psicanálise, o que aquilo nos diz, né? Aquele papel com uma série de critérios. E eu acho que a possibilidade de, mesmo que a gente não use, mas que a gente peça para um colega avaliar, alguém que tenha, né, esse percurso na escala Labirinto e que possa fazer uma avaliação, acho que fica muito mais próximo, eu sinto, pelo menos, da nossa linguagem psicanalítica e de ter uma avaliação que considere outros elementos que não é só aquele de marcar o X, né? Então, tu desse aqui o exemplo da questão da aproximação, quantos elementos entram na questão da aproximação, né? Uma série de questões são avaliadas ali, que eu acho que assim é fundamental, até mesmo para essa questão, né? A Manuela falou do diagnóstico diferencial, de outros sintomas, né? Que cursam ali, mas então é autismo, não é? Está dentro do espectro, não está? Acho que é muito difícil, muitas vezes, a gente fazer essa afirmação tão categórica. Eu acho que esse instrumento parece que pode nos ajudar e muito, e é um instrumento construído constantemente. Acho que isso realmente é de uma riqueza. Queria te parabenizar aí e que bom que eu pude estar aqui para poder escutar tudo isso e a gente poder estar construindo isso junto, né? Mesmo que seja assim as ideias e poder saber que a gente tem acesso a isso. Muito bom. Ô, Lisandra, eu acho que não poderia ter uma descrição melhor do que a que você teve. É exatamente isso, porque foi um instrumento, claro que foi inspirado no A2, não é lógico, mas é um instrumento que ele nasce que eu digo mesmo, é brotado, ele floresce da minha clínica e da clínica de Daniele, que somos duas pessoas que a vida nossa é essa. A minha vida é clínica e a de Daniele também, quer dizer, ela é uma clínica psicanalítica e uma clínica psiquiátrica, mas é o que a gente faz. Daniele é um pouquinho mais nova do que eu, nós somos contemporâneas na faculdade, porque eu fiz faculdade de psicologia também, então a gente fez na mesma época. E é assim, um pé muito sólido. Daniele com a estrada mais longa do que eu, porque ela começou, ela na faculdade ela já estudava com Jaruzelski, com o pessoal que trabalha com desenvolvimento, com
Fassion, a gente do milênio passado, ela já estudava isso, entendeu? Então é isso, é mesmo essa ideia da psicopatologia. Eu acho que é exatamente isso que você captou bem. Enquanto vocês vão pensando, que uma coisa assim que tem preocupado muito a gente é o superdiagnóstico de autismo, assim, como tudo virou autismo. Esse menino de hoje de tarde mesmo, que o neuro encaminhou, que eu disse a vocês, porque não olha no olho, né? Como autismo, assim, como uma suspeita forte de autismo. E eu tenho recebido muito para avaliação adolescentes depressivos, com ansiedade social, com eles se identificando como autistas, entendeu? Então, eu acho que é um problema sério, porque é um problema que envolve cota para deficiente, emprego para deficiente, comprar carro, plano de saúde, porque autista tem direito a tudo, mas TDAH, por exemplo, não tem direito. Então, aí vai ser um problema, porque tudo vai entrar como autismo, entendeu? Para que o direito seja ampliado. Então, a gente vai viver aí nos próximos, está vivendo já esse dilema muito grande, porque aqui em Salvador, e aí não deve ser diferente, as clínicas ABA, com o jurídico dela, estão praticamente batendo uma faca no pescoço do psiquiatra para dizer, bora aí, diga aí quantas horas, só tem que dizer que é 40 horas por semana, que é isso, que é aquilo outro. Então, a gente vai viver, eu acho, aí nos próximos, até que a gente repense essa questão do diagnóstico e veja isso de uma forma mais nuançada, a gente vai viver aí esse drama. Nós temos falado bastante, inclusive também com a Lasnik nas nossas supervisões das quintas, quando eu falei contigo, né, Milena, lá no início, te convidando para estar aqui na quinta, a nossa ideia assim, era justamente que nós conseguíssemos alcançar o maior número de médicos, né, possível, e a gente quer fazer esse movimento, porque é isso, os médicos já determinam que tem que ser aba as terapias. Então, nós ficamos assim, nós não temos a linha aba, né, nós não seguimos nenhum método específico, então nós ficamos de mãos amarradas muitas vezes, em termos de clínica. Apesar de não ter fono-aba, né? Mas, enfim, tem terapeutas aba. Então, acho que a gente também, aqui no Sul, principalmente, a gente não está nem engatinhando com relação a isso, né? Desse movimento com os médicos. É uma pena. E aí, gente, mais alguém quer fazer uma pergunta para a Milena? A gente já está chegando quase no finalzinho do nosso tempo. Aproveitem. Quem está aí? Eu tô louca para fazer outro, mas agora eu vou participar das quintas, prometo, né? Já que já nos organizamos com o nosso núcleo de autismo, que a gente já estuda há um bom tempo já também, acho que mais de 7 anos, e surgiu também o estudo do autismo na Horizontes em função da fono, né? Pela demanda da fono. Então, a fono, assim, a fono está inserida em todos os contextos da Horizontes, né? Então, a gente tem com a psiquiatria também. Então, foi muito bom fazer o curso com a turma 6 e a turma passada foi. Tinha muitos médicos, eu fiquei bem faceira, assim, tinha bastante neuros, foi uma turma bem, bem boa, gostei bastante. Essa agora tem também, tem bastante psiquiatra, tem bastante neuro, eu acho que é a turma que mais tem, não, sempre é equilibrado. Pois é, aqui de Porto Alegre não tinha ninguém, tinha pessoal do interior, tinha umas neuros do interior, né, Jaque? Nós temos que fazer um movimento com esses profissionais daqui de Porto Alegre. Tinha um pessoal da Serra, né, Manu? Isso, o pessoal da Acho que Serra. fono, né? Eu lembro das fonos, eu não lembro se tinha alguma neuro. Tinha neuros, tinha assim umas duas, eu acho. Uhum.
Um negócio bacana, pessoal, que Manuela está aí falando e talvez esteja meio estratosférico para vocês, é essas reuniões de quinta-feira. Isso é um negócio sensacional. Para mim, é uma das maiores fóruns assim de aprendizagem, porque as pessoas que fizeram o curso da Scala, elas começaram a aplicar, porque quinta-feira a gente fazia a nossa avaliação, né? Presencial e tudo mais. Eu e Gustavo aplicávamos o instrumento e depois a gente discutia. Com a pandemia, não pude mais, e eu principalmente, que por questões de saúde na família, eu fico trancafiada, eu realmente, até hoje eu não comecei a atender presencial. Então, as pessoas que fizeram o curso da Scala começaram a aplicar a escala, não é? A de máscara e tudo, né? Mas começaram a aplicar. Então, tem mais de um ano, assim, desde do segundo à terceira turma, que as pessoas vêm para as reuniões, trazendo, então as reuniões é tudo com egresso do curso. Ana Paula Ramos é uma que já apresentou mais de 10 casos. Ela e Tainá, que é a orientanda dela. Então, é muito legal, porque as pessoas que fizeram vêm, trazem avaliação e a gente discute esses casos em grupo. E aí a gente vai formando realmente essa ideia, porque não tem nada que ajude a formar uma ideia assim de clínica, uma espécie de coesão em relação à clínica do que reunião clínica. E a gente fazer isso com gente do Brasil inteiro, com casos que vêm de locais diferentes, é um espetáculo. Isso aqui é a reunião de quinta que Manuela está falando aí. Milena, Pode falar. oi, Renato. Eu fiquei pensando sobre essas avaliações de crianças de 8 anos, por exemplo, né? Estou com essa questão aí dos 8 anos. Porque, assim, uma criança com 8 anos chegar para um diagnóstico de TEA é mais difícil, né? Fiquei imaginando, assim. Apesar de que essa semana a gente recebeu um encaminhamento, até foi passado para o Cássio, para ele fazer a avaliação. E aí eu estava pensando já que se já tem essa escala, Manuela e Jaqueline já podiam, que eu não sei o que o Cássio ia usar para avaliar, mas já podia, junto da avaliação dele, vocês aplicarem e já ser um caso aí bem interessante para discutir, né? Porque eu fiquei pensando isso, assim, como é que chega uma criança com 8 anos com dúvida no diagnóstico, né? Assim, imagino que não é algo tão comum. E eu estava pensando, o que a gente estava conversando ali um pouquinho antes de começar, né? A questão das escolas que eu falei, era no sentido de como que a gente também vai captar essas crianças, enfim, para avaliação, para essa pesquisa. Eu fiquei pensando, talvez da gente fazer, nós aqui na Horizontes, como instituição, um movimento de divulgação, né, assim, de que a gente está fazendo uma pesquisa, tendo esse protocolo, enfim, não sei, a gente teria que ter, claro, depois que passar pelo comitê de ética, né, já ter isso documentado e ter isso à disposição, não sei bem como, mas ali ter à disposição das famílias, mas divulgar isso na comunidade aqui e exatamente perguntar, né, captar na comunidade quem gostaria de passar por uma avaliação, né? Porque eu fiquei pensando que de 8 anos para cima vai ser mais difícil chegar, não sei como tem sido a experiência. É que vocês estão ligados à universidade também na Bahia, né? Eu acho que daí capta, não sei se capta mais fácil, não sei como é que é. Mas eu fico pensando, pela nossa procura ali, não é uma procura grande. Eu acho que vocês trabalham mais com criança menor, porque a procura é imensa. Isso. É imensa. É? Adulto, inclusive, esse rapaz de hoje tem 21 anos. Tem muita procura. Assim, a criança... Não, eu até acho, assim, talvez com adultos que hoje começam a ouvir, então, quem sabe eu sou autista, que começam a, talvez até tenha mas, bom, não sei, pode ser. Mas eu acho que a gente poderia fazer uma divulgação tendo essa... Oi, quem está falando? Lisandra, sou eu.
Eu posso me Oi. atravessar na tua questão com a Milena. Fiquei pensando, né, essa quantidade de crianças acima de 8 anos que tem uma demanda, tu está dizendo, né, Milena, grande, elas chegam para uma avaliação com uma dúvida, uma interrogação sobre o TEA, ou essas crianças daqui a pouco podem apresentar outros sintomas Pois e é. em aplicar a escala labirinto, se identificar que são crianças dentro do espectro que não foram diagnosticadas, enfim, mais precocemente. Eu fiquei pensando, né? Tu apresentasse aqui alguns elementos e alguns atravessamentos de outras sintomatologias, mas, de repente, isso fica mais, vamos dizer assim, um sintoma mais preponderante, tá? Numa outra área que não se questiona a TEA, mas se questiona alguma outra doença, né? Algum outro transtorno, e na avaliação do labirinto se confirma que então está dentro do espectro. Pode ser, Pode ser. né? Contrário, não sei também se isso, porque daqui a pouco, né, Renata, não chegam a dúvida do TEA, mas chegam outras questões. É uma criança com TDAH. Eu acho que eu E fiquei aí, de imaginando repente, não é TDAH, é TEA. Não eu sei acho que eu se fiquei é possível. imaginando essa coisa assim, a pessoa como esse ligou para uma avaliação por suspeita de TEA com 8 anos. Eu digo, que coisa estranha por um lado, né? Me pareceu assim, porque achei que com 8 anos isso já foi diagnosticado, ou já deveria ter sido diagnosticado na minha expectativa, vamos dizer assim. No meu entendimento, uma criança maior, né, na faixa dos 8 anos, que não tem o componente verbal, que é verbal, mas que tem outras questões relacionadas, de repente, a um autismo grau 1, ela pode chegar, sim, com 8 anos, até com mais de 8 anos. E não ter sido. Se ela se ela é verbal, isso acaba passando um pouco, né? Acaba não sendo tão gritante até. É que talvez para nós, como na nossa clínica, na nossa instituição, isso não é comum, é isso que eu fiquei pensando, que ali a gente não vai ter muito esse público para essa avaliação. Mas é como a Lisandra está dizendo, as crianças vão chegar para outras avaliações. Exatamente. Mas eu estou pensando até uma forma da gente ter uma amostra maior, né? Isso que estava me ocorrendo, assim. Porque isso é muito gritante no autista que não é verbal, né? Claro, então, claro. Aí fica muito óbvio. Sim, aí mas fica evidente, aí fica evidente. Não tem nem... Exatamente, mas eu já tive criança com 9 anos, ainda sem diagnóstico estabelecido, justamente porque ela verbalizava, ela tinha a questão da socialização, sim, mas ela verbalizava. Eu acho que acontece muito isso mesmo, sabe, Renata? Da gente, tanto a gente receber para diagnóstico uma criança que não tem nada a ver com autismo, quanto o contrário, uma criança que vinha sendo abordada, por exemplo, um TDAH com problema de linguagem, que vinha sendo tratada só como TDAH e, de repente, a gente entende que é um TEA. Que é um TEA, sim. Sim. Sim, tá certo. Não, eu estava pensando na amostra para pesquisa, eu estou aqui me debatendo no número, mas está certo, claro, a gente vai ter isso num amplo, numa população geral que chega na instituição, né? Claro, tá certo. Não aquelas que declaradamente vêm procurando, estou procurando uma avaliação, sem dúvida, sim. Agora, Renata, mas escola, não é? Hã? Você tem escola, Manuela disse que você tem escola, não é? Mas a minha escola de educação infantil, minha e da Ana Paula que está aí, Ana Paula acho que está aí. Nossa escola de educação infantil é 0 a 6. 0 a 6 anos? Isso. Porque se você quiser também aplicar na escola com suas crianças, a gente usa como controle, entendeu? Sim. Mas aí a Manuela e a Jaqueline tem que ir lá, ou mais gente, o Cássio, a Kimberly, a Eda tem que fazer o curso, tem mais gente que tem que fazer o curso. Porque só as duas ali não vão dar conta de fazer, são 120 crianças. Aí tem que ter mais gente para fazer o curso. Quem me chama? Talvez seja interessante, Lisandra. Talvez Lisandra, seja tu interessante... pode fazer o curso para ir lá aplicar nas crianças.
Talvez não fiquei pensando na questão da população aí que está preocupada acima de 8 anos, e por que não aplicar a escala nas crianças que chegam com outras demandas, até para ver o que aparece, e para, né, Claro, poder não, explorar sim, mais sim. essa questão do diagnóstico diferencial. É Claro, uma ideia, né? eu acho que Daqui a sim. pouco Eu não acho vai que ter isso, daqui a pouco... eu acho que isso é que teria que acontecer, né? Agora, institucionalmente, a gente teria que pensar como fazer, porque são só as duas, por enquanto, que tem a, né, a formação, a Jaque e a Manuela, para aplicar em massa, vamos dizer assim. Licença, gurias, uma boa noite. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Aline? Aline, isso. Eu sou da psicopedagogia, né? Então, na verdade, nem poderia fazer o curso, por exemplo. Mas é necessário uma dupla com a formação? Ou as gurias poderiam dividir com alguém que não tem a formação para... É sempre as duas com formação para fazer a aplicação? Pergunto porque amplia um pouco, né? E uma outra questão, assim, que eu sou professora de escola pública, né? Então, assim, essa realidade dos alunos, das crianças que chegam aos 8, aos 10, aos 11 anos, ainda sem diagnóstico, acaba que é grande, né, na rede pública. Enfim, não é o público da clínica em geral, né? Mas eu não sei como é que é isso, se precisa 2 pessoas. 2 pessoas é o ideal, ali. É o ideal. Com o curso, né? Tá bem. Não que tenha necessariamente fazer o curso, mas assim, que possa estar junto. Não tem restrição nesse sentido, não. A gente só não recomenda, o pessoal de psicopedagogia tem solicitado muito, eu não sei se a gente vai ter que rever isso, entendeu? Porque seria bacana. Porque uma colocação... Desculpa, nesse sentido, assim, às vezes a criança chega na fono pela escola, né? A criança da educação infantil, principalmente, e muitas vezes no fundamental, né? Nas escolas públicas, que o pessoal acessa menos, né? Então, acaba encaminhando para fono, porque a questão mais gritante é a da linguagem, mas muitas vezes quem encaminhou foi a escola, enfim, a psicopedagoga que atende a escola e faz esse olhar. eu acho que a gente tem na agenda assim, rever essa questão de psicopedagogia, porque apesar do psicopedagogo não fazer o diagnóstico clínico, né, mas eu acho que poder aprimorar, poder ter um olhar mais refinado sobre o diagnóstico, eu acho que é algo que a gente precisa pensar. Então, está na pauta isso, para a gente dar uma pensada. Milena, então tu me dá licença que eu vou defender a minha classe. Eu sou neuropsicopedagoga e acho que o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo, ele está plenamente habilitado para compor o diagnóstico do autismo, né? E te confesso que até então eu estava assistindo a tua aula, a tua brilhante aula, e eu não fiquei agora me perguntando por que não o psicopedagogo está habilitado a aplicar o labirinto. Não entendi agora o porquê dessa exclusão, digamos assim. De repente, André, talvez seja por estreiteza mesmo de pensamento meu, principalmente, né? Porque sempre, assim, a coisa era para quem faz o diagnóstico, mas de repente é uma estreiteza de pensamento e a gente tem, Gustavo vem conversando comigo, tem uma psicopedagoga que é do grupo, mas que tem a formação como psicóloga também, que ela vem chamando atenção para a gente em relação a isso. Eu acho que é um assunto para a gente repensar, realmente. Com certeza, com certeza. Eu atuei durante algum tempo junto a uma equipe multidisciplinar no Hospital da Criança Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, que é uma referência, né, em atendimento infantil. Era uma equipe composta por neurologista, a doutora Eunora Paiva Aires, eu não sei se tu conheces, doutora Atos Schmitz, que é psiquiatra, mais assim, uma equipe de psicólogos, fonoaudiólogos e psicopedagogos. Tudo isso gerenciado pelo pessoal da pediatria do desenvolvimento, pela equipe da pediatria do desenvolvimento. E nós fazíamos justamente rastreio para as questões relacionadas ao desenvolvimento infantil. E o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo, sempre atuando de forma muito incisiva nessas avaliações. E eu acho que só tem a somar.
né, a atuação, o saber neuropsicopedagógico. Acho que só tem a somar nesse processo. Então, pessoal, eu Repense. eu acho que talvez a 7ª turma a gente já repense isso, porque não tem uma coisa assim fechada, é mais porque, como o objetivo é o diagnóstico, a gente pensou assim, mas talvez tenha sido estreiteza mesmo, e muito provavelmente a gente vai ampliar. Não vou dizer a vocês, bater o martelo agora que já está ampliado, porque a gente é um grupo, mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa repensar mesmo. Muitas pessoas já têm sinalizado isso para a gente precisa rever isso. Sim, também. Eu queria só te fazer um comentário, Renata, que o protocolo da pesquisa, o que está sendo analisado no CEP, ele prevê, Elisandra também comentou isso, ele prevê que a gente aplique a escala também para pessoas com outros diagnósticos. Exatamente porque uma das finalidades da escala é ajudar a gente no diagnóstico diferencial. E aí a gente precisa saber como a escala se comporta para um paciente com depressão e no que é que a escala difere de um paciente com depressão de um autista, de um paciente com desregulação do humor com autista, de um paciente com TDAH de um autista. Então, é importante justamente a gente avaliar nesses grupos diferentes, e isso faz parte do protocolo da pesquisa. Ótimo. Eu vou querer que a Manuela, na outra semana, avalie um pequenininho aí que eu estou atendendo. Vou querer que ela aplique a escala. Tem alguma restrição para aplicar em crianças que já estão em acompanhamento? Não, né? Não, ao contrário, porque te ajuda a você refinar o olhar para cada sintoma e para a gravidade de cada sintoma. E uma coisa bacana, porque não dá para falar tudo, mas a gente tem uma plataforma que a Manuela já está usando, que ele te dá um gráficozinho assim dos sintomas, tipo um retrato da criança em relação a cada grupo de sintoma. E aí, de repente, você com a paciente que você está tratando, né? E daqui a um ano você aplica de novo e você vê como é que esse mapinha de sintoma evoluiu em função do seu tratamento. Então, é uma coisa bacana para a gente ter essa evolução e até para que a gente possa usar esse banco de dados para a nossa produção científica, de mostrar o quanto que a psicanálise tem feito. Sim. É o que a Lasnik assim, nos orienta, pelo menos a gente tem feito com o CARS, né? Que obviamente é um inventário muito mais simples, nem se compara à complexidade do labirinto, mas que ela diz, tenha um instrumento para vocês mostrarem concretamente que, como a criança estável, que, né? Eu acho que é nesse também ter um dado concreto, assim, né? Os estudos eles fazem com instrumento chinfrim, às vezes até com escala de impressão clínica global. Não, só que, claro, o labirinto te dá N possibilidades de trabalhar realmente em cima de toda a sintomatologia, né? Ai, Milena, tu podia abrir uma turma só para Horizontes, já estou assim, ó, já estou aqui vendo as pessoas todas interessadas, já vou começar a namorar uma turma exclusiva para Horizontes. Com as psicopedagogas incluídas. E ela tem que pensar nas psicopedagogas, aqueles casos dos que não têm 2 anos de formado, ela vai ter que pensar várias situações. Deixa ela pensar, ela vai depois botar a cabeça dela no travesseiro, vai refletir. Né? A gente tem na Horizontes pessoas que não estão há 2 anos formadas e que dão um banho de atendimento em autismo, né? E que fazem semanalmente supervisão com a Lasnik. Ela lá na França e nós aqui, né? Nós aqui. Esses dois que eu falei, a Kimberly e o Cássio, estão nesse grupo. Toda semana eles estão com a Lasnik. São regras que a gente faz, mas... Nós estamos fazendo propaganda dos dois aí, para se eles quiserem fazer o curso contigo, tu dá uma ajudinha. Eu já me inscrevi. Enquanto está rolando a live aqui, o encontro aqui, eu já preenchi lá o formulário de interesse. E alguém mandou, eu já mandei aí meu interesse. Mandei lá meu interesse para a próxima turma. A Jaque mandou. A Jaque mandou, já mandei. Já que você fez esse spoiler aqui, então eu vou fazer uma proposta para vocês, porque Gustavo abriu hoje
Gustavo é um cara que pensa rápido. Ele abriu hoje... Gustavo é meu parente, então. O Gustavo deve Gustavo ser é a meu primo. Renata da Horizonte. Gustavo Vives, ele é Vives também, eu e ele somos parentes? Não, tô brincando. Ele abriu hoje um grupo de WhatsApp de pessoas que estão a fim de entrar na 7ª turma. Então, o que eu proponho é que Cássio, Kimberly, Andréa e Aline entrem no grupo como pretendentes e abram essa discussão. Eu sou psicopedagoga, mas eu acho que devia entrar, papapá, papapá. E aí pronto, a gente já abre a discussão lá mesmo, e lá mesmo a gente já decide. Cássio e Kimberly defendem. E falem que são da Horizontes. Falem que vocês assistiram a Milena. E não só carteirada, mas também defendendo, assim, que por que é que vocês acham que devem fazer o curso, porque aí a gente já vai adaptando, né, à realidade. Claro. Não, eu acho que é excelente. A gente está no horário já, mas justamente por ter essa visão interdisciplinar, né, Milena, do labirinto, e nós termos uma clínica inter, né, disciplinar. Então, a nós é só acrescenta ter mais pessoas com a escala, né, com a formação. É que tu falaste bem, assim, né? A questão da pandemia, na verdade, nos trouxe Parece que a gente descobriu a roda, né? Quando se deu conta da infinidade de coisas que a gente podia fazer no online. E, realmente, de 2020 para cá, o que a gente fez, todo mundo, né? Mas nós, da Horizonte, assim, o que a gente fez de atividades e cursos e palestras e não só que a gente promoveu, mas que a gente participou como aluno também, porque, claro, quando a gente está promovendo, a gente também está aprendendo, mas, né, assim, coisas que a gente foi se metendo e foi criando e foi ouvindo, foi imensa. Só que daqui um pouco é isso, 2 foram fazer uma coisa, outra foi fazer outra, porque tem um momento que não dá para todo mundo fazer tudo, só que chega também uma hora que tu precisa integrar mais aquilo, e tu vê que não adianta só a Manuela e a Jaqueline terem feito, que precisa mais gente estar com aquele conhecimento também, que aquele conhecimento precisa circular de uma outra forma dentro da instituição, né? Então, foi aí que surgiu, não, vamos trazer a Milena, vamos conversar, vamos abrir para mais pessoas saberem como é que é a escala, porque ela é riquíssima, e eu acho que, como a gente está falando, não só para as questões do autismo, mas para qualquer avaliação, mesmo que quem não trabalha com avaliação diagnóstica no sentido de testagem, porque não é isso, né? Mas, enfim, eu já tinha ficado realmente interessada, só não tinham fechado as datas naquela ocasião de setembro. Eu me lembro que eu estava com vários eventos, eu disse, Manuela, eu não vou conseguir fazer, não tem como, né? Enfim, mas a gente vamos fazer um esforço para que para a próxima turma, para as próximas, a gente possa ter mais gente participando. A Manuela botou ali o WhatsApp. O nosso, Manuela, ou tu já botou Não, o meu. Tá. Não, pede o meu, aí eu envio. Que eu tenho ali o link. Porque nesse sentido... Desculpa, eu botei aqui o Instagram do Labirinto, Manuela, porque Gustavo botou lá na bio do Instagram. Ótimo, mais fácil, então. O link para... Pelo menos ele me disse que ia botar o link para esse WhatsApp. Ele não, mas acho que ele botou, porque a Jaque enviou para o nosso grupo menor. A Jaque já enviou ali como 7ª turma, porque nesse sentido a gente também vem juntando mais esse conhecimento todo, né? Então, assim, a Lasni, que a gente vai fazer dia 7 o encontro com a Pécia sobre movimentos gerais, eu estou em contato também com a Daniele, agora quero ver se uma quinta também trago a Daniele para a gente poder falar sobre a experiência dela. Então, a gente vai também moldando isso, né? Moldando, que eu digo, arredondando esse conhecimento, também integrando isso mais e dividindo com as pessoas, sem dúvida, porque o conhecimento só para a gente também não faz sentido, né? Então, Milena, muito obrigada. Acho que foi extremamente rico, espero que tenha deixado todo mundo aí cheio de vontade de conhecer mais. Eu quero meu livro também, Manuela. Compre aí, que eu quero um. Já comprei. Tá bom. Depois o autógrafo. Quando der para a gente ir à Bahia, ou quando a Milena vier a Porto Alegre, a gente pega o autógrafo. Adorei, viu? Adorei o convite, adorei conhecer vocês.
Adorei, gostei muito, mesmo sem ser pessoalmente. Mas eu acho até que eu prefiro assim online, que a gente vê mais as pessoas, parece até que fica mais próximo, né? Quando é um curso assim, uma coisa assim maior que a gente faz o auditório, a gente não fica com contato tão próximo, aqui é próximo. Adorei, obrigada pelo convite e vamos continuar aí nessa cooperação. E vamos fazer te pergunto, te convido, assim, a gente tem às quartas à noite um grupo, né? Deixo o convite para quem está ainda aí nos assistindo também. Nós temos quarta à noite uma quinta, olha, que antes era quinta. Uma quarta é o grupo de estudos, a outra quarta é supervisão. A gente vê vídeos e discute os casos clínicos. Numa dessas quartas à noite, a gente, não sei como é que é para ti, mas vai entrar, também nem sei se o Cássio vai topar, já estou convidando ele ao vivo aí, mas esse caso que possivelmente ele vai avaliar, mas talvez nem seja ele, a Manuela aplicar a escala labirinto nessa criança de 8 anos aí. A gente poderia discutir esse caso? Eu vou fazer um convite ao inverso. Então, Manuela, apresenta na nossa quinta. Claro, eu levo, sim. Mas aí a gente também depois leva de volta para o pessoal, né? Porque aí nós não vamos participar da quinta e a gente não vai te ouvir falar daí. Mas aí a gente grava. A gente pode gravar, ótimo. Bom, tá. Então tá, perfeito. O Gustavo não gosta de gravar porque ele acha que se gravar as pessoas não vão. Mas aí a gente convence ele a gravar nessa vez. Tá. Para a gente porque poder aí levar poderia ser grupo. Um caso piloto, assim, vamos dizer, de uma criança maior, né? Uhum. Você está no grupo de quinta, não está, Manuela? Eu vou começar agora. É que eu estou de férias essa semana. Então, agora a gente trocou. No grupo de WhatsApp você está? Não entrei ainda também. Eu vou pedir para tu me botar ali. Tá, eu vou colocar você, porque aí lá a gente tem a agendinha das apresentações, aí você já se agenda ali, porque aí a gente faz a discussão, e aí, porque o bacana de apresentar no grupo de quinta, Renata, é porque aí tem várias pessoas, não só eu, mas tem Gustavo, Daniele está vindo com mais frequência, e tem os residentes dão um show também, é bem bacana. Sim. Não, tá bem? Aí vocês gravariam e depois numa oportunidade a gente assiste. Perfeito? Tá ótimo. Então tá bom, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela tua gentileza, pela tua disponibilidade. Boa noite. Foi ótimo.